Boa tarde, você, meu amigo, minha amiga. É um enorme prazer poder estar aqui nesse momento, falando de um assunto tão difícil para muitos, que é o pecado oculto. O pecado oculto, ele nos traz uma amargura, ele vai nos levar a uma depressão, ele vai nos fazer se distanciar das pessoas, até dos nossos que estão próximos. Então eu gostaria de dividir esse pensamento, esta palavra que o Senhor colocasse no meu coração, através de relatos, através de orientações. O pecado oculto. E aí você me pergunta, como eu vou saber se eu estou perdoado diante de muitas ações que vai me fazer me distanciar do pecado oculto? Algumas vezes vem sobre você frases na internet sobre pessoas que faz você lembrar do seu pecado oculto. Mas ao analisarmos as frases, os vídeos, o que nós olhamos ao nosso redor, palavras e contradições que muitas vezes nos chocam com aquilo que a Bíblia nos mostra e afirma. Então eu gostaria de conferir contigo. A terminologia do pecado, ela significa errar o alvo. Em outras palavras, o pecado é toda transgressão contra Deus. Isso é transgredir contra os mandamentos do Senhor. A palavra do Senhor diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces o meu interior. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, e lá estás, e se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Salmo 139. O que evidencia o pecado oculto? O texto bíblico de Deus, ele vem nos informar de que ninguém está livre de seu juízo. Deus sabe de tudo, e aqui se encontram a onisciência, a onipresença e a onipotência. Não existe pecado oculto. Todos os pecados dos homens estão claros e patentes aos olhos percutráveis de Deus. No entanto, quem não confessa o seu pecado a Deus poderá sofrer as consequências, e todos nós sabemos disso. Neste caso, vemos o exemplo de Ananias e Safira na igreja primitiva, que mentiram e por não se arrependerem e ter confessado seus pecados, perderam suas vidas. Diante de Deus não existe pecado oculto. A Bíblia nos ordena que devemos confessar as nossas culpas uns aos outros, não pecados. Quem tem o poder de perdoar pecados é somente o Senhor. Ele é quem sabe de tudo e conhece as nossas contradições e condições diante dele. A Bíblia vai dizer que quem confessa e deixa o pecado alcançará a misericórdia de Deus. A confissão aqui é se dirigirmos a Deus confessando os nossos pecados, e por meio do seu Filho, Ele vai nos perdoar. Então a posição de pecado oculto é contraditória e se choca com aquilo que a Bíblia nos afirma. Vou dar aqui um exemplo. Se alguém comete qualquer pecado na esfera moral e se mantém em silêncio, não significa que é pecado oculto, porque diante de Deus tudo está patente.
Porém, a sua confissão aqui é na condição de ter que se livrar da culpa de consciência contra quem a pessoa pecou. No entanto, deve se arrepender e confessar o seu pecado a Deus. Quando o Senhor fala na Bíblia do item oponoponomo, muita gente adere a modismos ou práticas unicamente porque um artista ou personalidade famosa deu testemunho de algo que descobriu ou então passou a praticar. Então vai faltar e faltam as pessoas para discernimento disso. O apreço pela personalidade é o suficiente para tomar com verdade tudo o que há nela e que sustenta, que defende, que crê ou pratica. Então, fuja de toda aparência do mal. Então essa palavra oponoponomo é baseada em tradições e sustentações de que o erro de uma pessoa causa doenças. Igualmente se crê que o erro irrita, atraindo entidades maléficas sobre nós. Os nativos no Pacífico Sul, eles acreditavam que as doenças eram geralmente causadas por má conduta sexual ou então por irritação. A solução na visão deles era confessar a alguém o sábio. O sigilo era que dava poder para a doença. Em outras ilhas, incluindo os havaianos, os nativos das ilhas de Salomão e ilhas de Coque, eles sustentam que os conflitos familiares é que causa doença. A desordem social poderia trazer toda espécie de males para a terra. Em alguns lugares havia uma espécie de confessionário para os pacientes para determinar a confissão de consequente cura. Tradições semelhantes são encontradas em Samoa, no Tahiti e entre outros povos da Nova Zelândia. Alguns pontos devemos destacar aqui que a Bíblia diz, e é claro, se você procurar esta palavra nas Sagradas Escrituras, você não vai encontrá-la. A Bíblia, então, é um livro que relata as ações de Deus, que relata o seu relacionamento com o homem. A Bíblia é um compêndio de livros que registra as ações de Deus em contato com o homem. Ela, então, mostra a integridade de caráter e santidade de Deus, como mostra os homens imperfeitos. Deus estabeleceu um plano para que os homens imperfeitos sejam perfeitos em Cristo. Então cada um é responsável pelos seus atos. A crença de que os pecados dos pais vão recair sobre os filhos não se encontra um respaldo nas Escrituras. Segundo a Bíblia, cada um é responsável pelos seus atos. A responsabilidade é pessoal e intransferível. E Deus é amor. Este amor não anula a sua justiça. O termo justiça é a ação de julgar e atribuir a cada um o que lhe compete. Segundo, temos pré-estabelecimentos e reconhecimentos pela sociedade que vivemos. Então temos a segurança de que Deus julga com eficácia, sendo justo e reto em suas decisões. Então a recomendação de Paulo, nesse texto, ele vai falar de um combate para que os colossenses e laodicenses fossem fortalecidos e unidos em amor. O propósito era que eles alcançassem a riqueza do pleno entendimento e conhecessem o ministério e o mistério de Deus. Obviamente, esses povos se davam a práticas estranhas, a palavras de Deus. Os falsos mestres dos dias de Paulo enganavam as pessoas com argumentos confiáveis e convenientes, se utilizando de filosofias vãs e enganosas que estavam firmadas em tradições humanas. O interessante é que Paulo lembra aos colossenses e laodicenses que é Cristo que habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Os praticantes afirmam que um problema é uma memória repetida, uma experiência do passado, e que se deve fazer um apelo à divindade para cancelar as memórias que se repetem com problemas. Então vamos expor os dois últimos
contrastes da Bíblia e esta modalidade que lá no Havaí eles achavam que era de cura. O culto no tempo de Amós. Acaso você ler o livro de Amós, vai compreender que os israelitas daquele tempo se ufunavam de ter, fazer e ser povo de Deus. Portanto, quando eles vinham de forma pecaminosa e destrambelhada em fazer adoração e sacrifícios ao Senhor, ele declaradamente afirmava que a rejeição daquelas coisas que era apenas e que, digamos, um culto vazio e sem sentido, então Deus usou Amós para profetizar juízo sobre aquela geração que não compreendia, não aceitava e não tinha intimidade com Deus. Orações vazias, repetitivas e sem efeito. Alguma semelhança que muitas vezes tinha abatimento naquela época. E aí entra o salário do pecado, que é a morte. O apóstolo Paulo, magistralmente, afirma que o salário do pecado é a morte, mas ao mesmo tempo ele reconhece as limitações humanas e aponta o caminho do perdão. O apóstolo dos gentios, por vezes, se exasperava por essa condição limitadora do homem, mas cabe lembrar que o humano, redimido por Deus, vai se aperfeiçoando mais e mais até alcançar a perfeição de Cristo. Então aí entra a imaginação que conduz o espírito do homem. Ter uma mentalidade positiva é de suma importância nos dias modernos de hoje. Uma simples mudança de pensamento provocará uma mudança de vida. Uma mudança de pensamento pode ser a chave que vai determinar o sucesso de você e de mim, de ser feliz e estar bem com todos. Então você que está lendo, está ouvindo essa mensagem, que não tem praticado, você pode estar sob um efeito mental, mas nunca com o poder de salvação, de redimir espírito, alma e corpo. Então chamamos Paulo novamente para ouvi-lo declarar que a prática dessa crença é deixar a mente conduzir o corpo, mas relegar o espírito ao último plano. Aí eu vou falar para vocês aqui de 3 itens de pecados que se tornam grátis na nossa vida com o decorrer dos dias. Como talvez você saiba, nós somos uma pessoa bem controversa muitas vezes. Eu nunca entendi muito bem. Há uma desconexão entre o modo como eu me vejo e como os outros pensam de mim. Eu me vejo como uma boa pessoa agradável, bastante conservadora, que estuda a Bíblia e tenta dizer às pessoas o que elas devem fazer. Tento fazer de modo que as pessoas não vão se cansar e poder ver a grande herança da verdade dos cristãos que os pagãos devem requerer. Às vezes, a fim de levar as pessoas a ouvir, às vezes eu acabo forçando a barra. Mas eu sou apenas um sujeito tentando lidar com a verdade na minha vida e ensinar os outros. Mas isso não deveria ser polêmico, não é? Errado são as pessoas que ficam com muita raiva. Talvez as pessoas queiram algo mais fácil, que viva tudo que ensina e que elas ficam menos chateadas. Mas quando eu digo que eu não vou fazer, que eu não concordo, as pessoas elas ignoram. Então o conselho mais idiota, vamos dizer assim, para os pregadores do dia de hoje, é que eles não devem ensinar o que eles não vivem. Mas aí você faz uma pergunta: o que você não tem vivido? Se você fosse esse padrão, a maioria dos pregadores pregaria apenas 2 sermões de 10 minutos por ano. E depois
de arrepender-se de um deles, você poderia compreender e se alegrar na graça radical, e menos que alguém primeiro reconheça que se precisa dela. Então, a hipocrisia é o monstro da nossa alma. E assim, a fim de encaminhar pela estrada pedagógica, a pessoa tem que ver a sujeira que ela tem vivido. E algumas pessoas estão seguras de que são puras. A hipocrisia pode ser uma coisa horrível. Então eu sei, e que acabei de escrever aqui, e de falar para vocês, que a hipocrisia, um dia, ela vai se arrepender de tudo que tem feito. Então pode ser que as pessoas estejam com raiva, porque na sua ótica, o que eu ensino é errado. Pode ser, na verdade, eu meio que acho que 50% do que eu ensino é provavelmente errado. Eu só não sei quais os 50%. Então, se eu disser mais alguma coisa, não creio que as pessoas ficarão mais chateadas comigo. Então, eu vejo essa oportunidade aqui de oferecer esse ensinamento dos 3 pecados que se tornam grátis sobre a nossa vida. Então, uma chateação a mais não tem problema. Creio que ninguém vai ficar perturbado por isso. Então, parece que muitas vezes você tem levado a vida desregrada, sem compromisso e com a santidade. As pessoas pensam que você não se importa com a santidade e santificação. Talvez às vezes isso seja meio verdade. Há quem diga que você encoraja o pecado. Talvez, mas você parece estar indo bem em alguma área antes de aparecer para alguém. E sem qualquer interferência, não seria melhor desfrutar? Então, explicando esses 3 pecados grátis, vamos dizer assim, você vai compreender. Você não quer? Deixe-me dar uma explicação sobre a oferta. Disseram uma vez que quando eu aceito os pecados livres, estou dando permissão para que as coisas maiores me envolvam, que é os assassinatos, os estupros e a embriaguez. Tudo bem, mas não realmente assim é tão rápido que acontecem as coisas. A lista é grande, muito grande, e vai gradativamente aumentando e envolvendo a última vítima dos pecados livres que vivemos hoje. Embora eu tenha dito várias vezes que não havia nada de errado, que eu não poderia corrigir com alguns funerais, e sinceramente não conheço nenhum cristão que está procurando permissão para matar alguém. Eu não conheço nenhum cristão que mal podia esperar para ser violentado ou para ser carregado até a sua casa. Esse é um ponto. Todo cristão quer ser melhor do que é. Pode haver uma exceção aqui e ali, mas eu ainda não encontrei. Em outras palavras, a maioria dos cristãos não estão melhorando e não estão se posicionando. E por vezes estão piorando. Mas eles realmente querem ser melhores. Então você sabe que para a maioria dos cristãos não existe nada melhor do que estar bem consigo mesmo. Então por que você se sente angustiado com o pecado? Então sinta-se um mero pecador. E é porque você está fazendo errado. Você está servindo de manequim. Você está obcecado com o pecado. E a sua fé tornou-se mais silenciosa possível. Em que você se sente culpado e tenta a todo custo se fazer melhor. Isto não funciona. Nunca funcionou e nunca vai funcionar. Somente as pessoas rasas espiritualmente continuam fazendo a mesma coisa, uma e outra vez com outro mesmo resultado,
pensando que da próxima vez o resultado será diferente. Então, para finalizar essa mensagem, eu gostaria que você se perdoasse, que você se intitulasse num projeto que muitas vezes, diante de tantas coisas, você se arrependa. Para concluirmos, você que me ouve, não há nada oculto diante de Deus. Um dia será revelado. Não haverá prosperidade na vida em que há pecados encobertos, em todos os sentidos, mesmo que aparentemente esteja havendo prosperidade material. Não será duradoura. A solução é arrependimento e a confissão a Deus. Todo o povo e exército de Israel foram derrotados por causa do pecado, da desobediência de um homem. Paulo escreveu aos Romanos: não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um homem. Por um pecado que veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só, a morte que reinou por meio dele, que é Jesus Cristo, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, que reinarão em vida por meio de um único homem, que é o nosso Senhor Jesus. Consequentemente, assim como a sua transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também uma só justiça resultou na justificação que traz a vida a todos os homens. Logo assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da desobediência um único homem, muitos serão feitos justos. Hoje é dia da conscientização, de reconhecer a culpa, de restauração, de purificação e de arrependimento e de confissão. Hoje é dia de perdão. Não continue se punindo. Que Deus assim nos abençoe, em o nome de Jesus. Aonde você estiver, coloque sua mão no seu coração, curve o seu semblante ao Senhor e vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, muito obrigado por essa mensagem. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, porque o Senhor é bom. E através desta palavra, pecados ocultos, muitas vidas vão se libertar deste pecado. Eu oro por todas elas e clamo e apresento cada pecado, ó Pai, que tem desanimado, que tem ofuscado a visão dela nesta terra. Então, Pai, visita cada um, tirando de dentro dela aquilo que tem aprisionado, e que os grilhões e correntes sejam desfeitos agora. É isso que lhe peço e te agradeço, Senhor, por esta palavra grandiosa que o Senhor nos deu nesta tarde. E que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Irmãos, foi um grande prazer poder aqui dividir essa mensagem com todos. Um forte abraço. Que a palavra do Senhor venha reinar dia após dia sobre a sua vida. E que você possa obter o perdão do Senhor sobre cada atitude impensada que você tenha agido. Em nome de Jesus.